Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da unidade 2, que fala a respeito dos biomas. Hoje a gente vai conhecer um pouco os biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pantanal. E na próxima aula a gente vai ver o restante dos outros biomas que são abordados aqui nessa unidade. O primeiro bioma que a gente vai ver é o bioma Amazônia. Esse bioma ele é o maior do Brasil, ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro e ele se estende pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Esse bioma ele vai apresentar a maior biodiversidade do mundo. Então a gente viu muito sobre biodiversidade no capítulo anterior, que é a quantidade de espécies vegetais e animais que tem determinada região. Então na Amazônia ele tem uma grande quantidade de biodiversidade, porque a vegetação, né, e porque o índice, por exemplo, de pluviosidade, quantidade de chuvas, a questão da quantidade de rios e lagos também que tem nesse bioma, nessa região, favorecem essa grande biodiversidade vegetal e animal. Uma planta que é muito comum da região amazônica é a seringueira. Ela é uma árvore que ela é de grande porte e ela se destaca na produção do látex. E esse látex vai ser utilizado para a fabricação de borracha. Então, muitos materiais sintéticos que a gente conhece no nosso dia a dia são fabricados a partir do látex, que é extraído dessa planta. Um animal que é muito comum dessa região, a gente sempre vai estar focando na fauna e na flora do bioma. Um animal que é muito comum é o poraquê, que é um peixe ósseo. Ele não é cartilaginoso, embora ele não tenha nadadeira, mas ele é um peixe ósseo. E ele habita rios e lagos. E ele tem uma característica que é de liberar uma carga elétrica para ele poder capturar os predadores. Então, ele é um peixe considerado peixe elétrico e ele vai ser muito utilizado. Muitas pessoas dessa região utilizam esse peixe tanto na alimentação, mas também utilizam ele para a extração de um óleo. Dizem que esse óleo do poraquê, ele é utilizado como fins medicinais. Então, quando a pessoa está sentindo dores no corpo, eles pegam esse óleo e misturam com algum creme, né, passam em algum produto, para poder aliviar aquelas dores momentâneas que estão naquela região ali. O próximo bioma que a gente está observando é a caatinga. Ele faz parte de 10% do território brasileiro, ele compreende muitos estados, inclusive parte da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Então, muitos estados do Nordeste têm característica de ser formado por esse bioma caatinga. E é um bioma onde vocês podem observar que ele já é mais seco, ele tem uma grande quantidade, um longo período, na verdade, de estiagem, que a gente fala, que é esse período de seca. Então, as plantas e animais desse bioma têm que se adaptar a esse período de seca. Aqui no Piauí, a gente pode falar que mais ou menos a metade do estado é formada de caatinga e a outra metade é formada de cerrado. Então, não tem como a gente saber, por exemplo, qual parte do estado é formado, né, por qual bioma, mas é uma mistura de caatinga e cerrado que a gente pode observar aqui no nosso estado. Já o cerrado, vocês podem ver que as plantas elas são mais diferenciadas, né? Como comum ter o aparecimento das palmeiras, como a carnaúba, o pequizeiro, né, que é a planta da qual vai dar origem, vai dar fruto o pequi, que é uma fruta que é muito consumida nessa região, aqui no Piauí, no Maranhão também. Então, os animais que fazem parte desse bioma, um que é muito conhecido é o lobo-guará. Só que ele não faz parte dessa nossa região aqui, né, do nosso estado. Mas a gente já tem um animal que é muito conhecido para nós aqui, que é o tatu, e ele faz parte do bioma cerrado. Ele não é característico da caatinga, ele já faz parte do cerrado. Vocês podem ver que o cerrado ele não é tão seco. Se a gente observar nessa imagem, em comparação com essa imagem anterior da caatinga, o cerrado ele não é tão seco, né? As árvores já conseguem ser maiores, elas não têm um tronco retorcido, então já é um pouco mais diferenciado. O outro bioma que a gente pode observar é o Pantanal. Ele está presente no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Ele compreende aproximadamente 1,8% do território brasileiro e ele é conhecido como planície inundável ou então planície alagável. Tem uma época do ano no Mato Grosso que o Pantanal ele é seco, então muitas pessoas conseguem passar de carro nas regiões, né? Pode passar de veículo, então até a pé mesmo. Mas tem uma época que essa planície ela fica alagada, ela fica toda inundada. Então tem que se deslocar através de barco, né? Não pode passar naquela região por conta da água. Então sempre vai ter a época de cheia e a época de seca do Pantanal. Alguns animais que são muito comuns de lá, do Pantanal, a gente tem essa ave que é conhecida como tuiuiu, e a gente tem esse peixe também que não tem nadadeira, mas que ele é um peixe ósseo também, que é a piramboia. E esse peixe, ele é muito interessante, uma característica dele, porque nas épocas de seca, a piramboia ela se enterra no solo úmido, e aí
ela faz como se fosse uma toca, né, por uma quantidade de muco, um líquido viscoso que ela solta, e ela fica toda em volta naquele líquido. Então é um peixe que ele consegue ficar na seca, enterrado no solo, mas que ele consegue sobreviver depois. Então tem até alguns vídeos no YouTube, se vocês procurarem, de pessoas, né, que moram nesse ambiente, de construírem, né, instalações, por exemplo, casas feitas com o barro, né, que tem naquele solo ali, e aí sem saber que tem a piramboia, né, junto com aquele solo que foi construído a casa. E aí tem, por exemplo, quando começa a chover, aí os peixes começam a se movimentar, né, nas paredes das instalações, ou então até no solo mesmo, né, porque quando cai a água, ele começa a ter a maior atividade dele, porque ele fica quase morto mesmo, no estado de latência quando ele está encerrado, quando ele está enterrado, na verdade. Mas quando começa a chover, ele começa a se movimentar normalmente, né, como se ele estivesse bem mais vivo mesmo. Então, os biomas que a gente viu tinha para ver nessa aula foram apenas esses. Vocês vão agora fazer leitura dos textos das páginas 64 até 76 e responder as páginas 68, 70, 72 e 77. E aí vocês vão enviar para mim, igual vocês fizeram na semana passada, para poder ver se está tudo certinho e dar um retorno para vocês. Então, por hoje era só. Na próxima aula a gente vai ver os demais biomas que a gente tem para abordar, que é a Mata Atlântica, o Pampa, e também a gente vai ver um pouco a respeito dos ecossistemas costeiros, né, que são biomas que já são mais aquáticos, digamos assim.